Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. E a palavra de hoje, a liturgia da palavra de hoje, nos fala a respeito de as consequências da rebeldia contra a vontade de Deus e o quanto entristece o coração de nosso Senhor a falta de fé. Então nós poderíamos aqui tomar duas palavras, rebeldia e falta de fé. No Evangelho, nós vemos nosso Senhor que se admira com a falta de fé dos nazarenos. Nazaré era a sua terra natal, Jesus vai ali evangelizar e um local que tinha tudo para dar certo, já que ele conhecia tanta gente e muito provavelmente era benquisto, era querido por aquele povo, mas ali chegando, quando ele começou a pregar, as pessoas olharam para ele e disseram: de onde é que ele vem tanta sabedoria? Ele prega com tanta autoridade, ele faz tantos milagres, ele não é um de nós? E diz que eles não creram em nosso Senhor. Por quê? Porque existia uma rebeldia instalada no coração. Eles não aceitaram, eles não conseguiam aceitar que Deus pudesse se manifestar por meio de Jesus, que se apresentava tão simples, tão frágil, tão como eles. É a mesma grande dificuldade. Durante todo o ministério de nosso Senhor, sempre houve essa rebeldia, isto é, não é que os judeus não queriam um Messias, não é que os judeus não queriam um Salvador, eles queriam, mas não como Jesus. A tentação, quando Jesus é tentado pelo diabo, o diabo apresenta a Jesus exatamente a possibilidade dele se rebelar, dele se revoltar contra a vontade do Pai. O diabo não propõe a Jesus que ele não seja o Messias. O diabo propõe a Jesus uma maneira diferente de ser Messias. Uma maneira, segundo a lógica dele, uma maneira mais interessante, que ele transformasse as pedras em pães. Para que passar fome? Que ele se jogasse de lá de cima, logo todo mundo veria que ele era Deus. Enfim, que ele se prostrasse, que Jesus se prostrasse diante dele, diante da sua lógica, e ele daria a Jesus todos os reinos da terra. Isto é, a finalidade de Jesus era exatamente essa, mas segundo a vontade do Pai. E Jesus não é rebelde, ele é obediente. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, a obediência, ela requer uma abnegação de si mesmo, porque se você vai obedecer à vontade de um outro, você muito provavelmente, em muitas vezes, não fará a sua vontade. E Jesus não nega isso, quando disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, quem quiser me servir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então já vemos no Evangelho de hoje esse dilema de rebeldia contra a vontade de Deus e falta de fé, e ao mesmo tempo obediência e aceitação da vontade de nosso Senhor. Se nós formos para a primeira leitura retirada do livro do profeta Ezequiel, isso se apresenta ainda de uma maneira muito mais clara. Esse texto aqui é o texto da vocação de Ezequiel. Então nós estamos num texto vocacional. Deus chama Ezequiel e o manda a um povo que Deus diz: eles não escutarão vocês. Se vocês pegarem o capítulo 2º e 3º de Ezequiel, humanamente falando, é um desânimo, porque Deus vai dizer a Ezequiel o tempo todo: eles não vão te ouvir, eles não vão te obedecer, mas você vai. Eles não vão levar em consideração
a sua palavra, mas você vai anunciar a palavra. Quer dizer, Deus que não desiste do seu povo, não obstante o povo seja cabeça dura, coração insensível. Naqueles dias, depois de ter me falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, Ezequiel, filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, coração insensível, vou te enviar, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor teu Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Isto é, Ezequiel vai, mesmo sabendo que aquele povo estava obstinado no seu pecado. Meus irmãos, esta situação que o profeta Ezequiel aqui apresenta, ela é uma situação muito particular. O que é uma situação de rebeldia? Não é apenas um pecado. O que é uma situação que aqui Deus diz que é um povo de cabeça dura e coração de pedra, coração insensível? O que é isso? É quando a pessoa ela já está obstinada na sua vontade. Quando eu digo aqui obstinada na sua vontade, eu não estou dizendo simplesmente que ela está obstinada no pecado. Não é isso, simplesmente. Ela está obstinada na sua vontade. Isto é, o que ela quer fazer é a vontade dela. Ora, você pode dizer: mas padre, mas isso é mal? É, porque nós não apenas devemos ter o desejo de fazer a vontade de Deus, ou melhor, desculpe, nós não temos apenas o objetivo de não fazer coisas erradas, de não pecar. O nosso objetivo primeiro é fazer a vontade de Deus, em tudo, não apenas naquilo que me é proibido, mas em tudo e em todas as coisas. Pois bem, um estado de obstinação em que Israel se encontrava estava tão amarrado à sua vontade, que mesmo conhecendo a vontade de Deus, não queria ceder em nada. Israel estava, o termo técnico, o termo na moral cristã católica Israel estava pecando contra o Espírito Santo. É quando a pessoa sabe que algo ou é pecado ou desagrada a Deus, e mesmo assim o quer. É quando a pessoa sabe que aquilo não é para ela, porque Deus não quer aquilo para ela, e mesmo assim ela quer. É quando a pessoa sabe que aquilo é pecado, e ela não está disposta a fazer o esforço com o dedo sequer para mudar aquela situação. Vocês percebem o que é uma obstinação, o que é uma rebeldia contra Deus, o que é uma revolta contra nosso Senhor, o que é ter um coração de pedra e uma cabeça dura? É aquela situação em que o diabo se colocou quando disse: eu não servirei a Deus, eu não aceitarei a vontade de Deus. Como isso em nós, as realidades são bem mutáveis, são instáveis, mas nos anjos as realidades não mudam. Quando o diabo disse isso, ele disse para sempre. É por isso que o diabo não se converte. Não adianta, rezar pela conversão de Satanás. Não adianta, por quê? Porque a vontade dele é obstinada. A vontade dele ele tem uma alma, ele é um espírito revoltado. Ele, se nós usássemos aqui a imagem do coração, o seu coração é endurecido, sua cabeça é dura, ele não volta atrás. Pois bem, e para este povo, Deus envia o seu profeta, porque enquanto nós, agora apliquemos a nós, enquanto nós estivermos neste mundo, sempre por graça de Deus,
nós podemos voltar atrás. Por mais que você ache que o seu coração está endurecido, por mais que você ache que a sua vontade está revoltada, por mais que você diga: Padre, eu sou um homem de cabeça dura e de coração duro, mas enquanto neste mundo estivermos, se nós nos voltarmos para Deus, o Senhor se voltará para nós. Se nós lhe suplicarmos a sua graça, Ele nos concederá a sua graça. Se nós lhe estendermos a mão, nós já encontraremos a sua estendida a nós. Então, não perder a esperança, mesmo diante da dureza do seu coração, da revolta da sua alma, e era exatamente assim que Israel se encontrava. Ao mesmo tempo, neste contexto de revolta, de uma revolta obstinada, nós vemos o profeta Ezequiel nessa doçura. Isto é, Deus reserva para Israel uma missão tão difícil, e Ezequiel vai fazer a vontade de nosso Senhor. Interessante que quando nós, os seminaristas, quando estamos no seminário e chegamos ao 4º ano, sempre ficam aquelas conversas: para onde é que será que você vai como diácono? Será que você vai para aquela paróquia? Aquela paróquia que o padre é assim. Que na verdade, a gente tem medo do padre quando a gente é diácono, né? Com que padre, crê em Deus Pai, eu vou trabalhar? Que se o padre for legal, o povo de Deus é bom. Mas se o padre... Porque também a gente não vai morar com o povo de Deus, né? O povo de Deus a gente se encontra, mas morar é com o padre. Então diz assim: talvez para aquela paróquia, crê em Deus Pai, aquele padre é tão difícil, gente. Então a gente fica, todos nós, uns mais, outros menos, mas infelizmente todos nós, ao invés de dizer: para onde Deus me mandar, eu irei, porque esta é a vontade de Deus, e o que eu quero é a vontade de Deus. Mas ficamos assim: mas será que para aquela paróquia? Será que com aquele padre? Será que ali ou acolá? Ezequiel, Deus o mandou para aquela missão tão difícil, com um povo tão difícil, com tantas dificuldades que lhe esperariam, e ele vai com toda doçura, ele não se revolta contra a vontade de Deus. Mas, meus santos, nem todo profeta é assim não. Vocês sabem a história do profeta Jonas. Deus também disse a Jonas: Jonas, você vai a Nínive. Olha, e Nínive era conhecida como a cidade mais pecadora. E Jonas disse: eu não quero ir. Eu não vou. Fugiu. Entrou no navio, foi-se embora, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Então, meus santos, que cada um aqui olhe para a sua alma e diga: em que estado a minha alma se encontra? De rebeldia contra a vontade de Deus, ou de doçura para a sua palavra, ou de docilidade à sua vontade? Se formos sinceros, iremos encontrar as duas realidades. Isto é, iremos encontrar parte que se revolta contra Deus e parte que quer fazer a vontade de nosso Senhor, que quer abraçar a sua vontade. E você tem que ver o que é que está em maior proporção e lutar contra aquilo que é revolta contra Deus, para expulsar cada vez mais do seu coração. Então, só para terminar aqui da história do profeta Jonas, lá vai, aí depois ele resolve: tá bom, eu vou. Mas ele vai querendo o quê? Eu quero que Nínive seja destruída. Eu vou anunciar, eu quero que ela se acabe, que o fogo desça do céu e queime todo mundo. Olha que profeta bom, gente. Crê em Deus Pai, imagina um padre assim. Pois bem, e Deus queria a conversão de Nínive. Quando Nínive se converte, Jonas fica com raiva de novo. Ele se revolta de novo contra a vontade de Deus, porque eu falei que Nínive seria destruída e Nínive não foi destruída. Isto é, essa luta que existe no coração do homem, meus irmãos, essa luta existe no coração de todos nós. A nossa vida aqui na terra é uma luta constante para que nós aprendamos a amar a vontade de Deus, não apenas aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, que nós já daremos agora o segundo passo
para a segunda leitura e nós veremos São Paulo, que é um exemplo belíssimo. São Paulo aqui, ele não só aceita, como ele ama a vontade de Deus. Meus irmãos, não basta apenas aceitar, porque, por exemplo, quando Deus escolhe algo para a nossa vida, sei lá, às vezes alguém vem, quantas vezes no aconselhamento e diz assim: padre, a minha vida é tão difícil, e a vida de fulana, pelo menos segundo a avaliação dela, né? E a vida de fulana não é tão difícil assim. Eu passo por essas dificuldades e ela não passa por essas dificuldades. E eu digo: meu santo, minha santa, aprenda a amar a vontade de Deus, porque aquilo que Deus reservou para você está reservado, isto é, se Deus lhe deu, sei lá, se Deus permitiu que você nascesse com uma deficiência física, por exemplo, você pode se revoltar contra Deus, ou você pode dizer: se Deus me mandou assim à terra, tem um significado, tem um propósito. Deus não permitiria este mal se não pudesse tirar dele um bem. Você pode se revoltar contra Deus, ou você pode dizer: se Deus me mandou assim à terra, tem um significado, tem um propósito. Deus não permitiria este mal se não pudesse tirar dele um bem. Se Deus me colocou nesta família, e esta minha família é tão difícil, não é uma família em que a paz reine constantemente, mas é uma família em que a tribulação constantemente nos visita, ou eu me revolto com Deus, ou eu procuro amar a vontade de Deus, pedir a Deus que nos conceda a graça de amar a sua vontade. E é exatamente este aspecto, não apenas de uma não rebeldia, mas de um amor, porque entenda, uma coisa é você não se revoltar contra Deus, mas outra coisa totalmente diferente é você amar a vontade de Deus. Uma coisa é você dizer que você está disposto a não desobedecer a Deus. Outra coisa é você dizer que você quer fazer com amor, sempre com amor, a vontade de Deus. É bem diferente. Ouçamos então a segunda leitura de hoje. Diz aqui que São Paulo, ele fez durante a vida dele uma súplica, uma prece constante, e Deus nunca lhe concedeu. Diz aqui, estamos aqui na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me. A este propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas o Senhor me disse: basta-te a minha graça. Isto é, São Paulo tinha uma dificuldade na sua vida. Os hagiógrafos, os biblistas já estudaram e queimaram as pestanas, querendo saber que curiosidade é um negócio, né? Que dificuldade era essa? Que espinho na carne era esse de São Paulo, que ele disse que era como um anjo de Satanás a esbofeteá-lo? Nós não sabemos. Os escritores, os exegetas dizem o quê? Pode ter sido uma doença, este espinho na carne, esta dificuldade. Pode ter sido uma provação missionária, suas dificuldades, que de alguma maneira, segundo a avaliação de São Paulo, lhe dificultavam o ministério, diminuindo os frutos. Pode ser uma tentação, uma provação, a que ele se sentia sempre tentado e tinha sempre que lutar contra aquela tentação. Não era, digamos, uma atitude, uma falha moral. Pode ter sido uma provação, uma tentação. A tentação em si não é pecado. Então não era um pecado em si, mas uma situação. Por que eu digo isso? Porque tem escritor eclesiástico para tudo, tem
teólogo para tudo, até para dizer, não, é que São Paulo, ele tinha vários pecados na sua vida, e ele via que aqueles pecados eram bons, de alguma maneira, para que ele não se tornasse orgulhoso. Não, isso a igreja nunca falou, não faz parte de uma teologia católica. Possível é o quê? Essas três possibilidades: uma doença, uma dificuldade na sua missão, ou uma tentação, provação. Seja lá como for, diz aqui que ele pediu, ele usa o termo 3 vezes, e Deus disse, não, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a força se manifesta. E São Paulo não se revoltou contra Deus, aceitou a vontade de Deus. Compreende aqui, meus santos, o que é uma aceitação, o que é um espírito de não revolta. Eu quero o que Deus quer, como Deus quiser, quando Deus quiser. Não é fácil, mas é muito bonito falar, mas não é fácil viver essa realidade. Precisamos pedir a nosso Senhor a graça de aceitar a sua vontade e de amar a sua vontade, porque São Paulo aqui expressa, enquanto o profeta Ezequiel, com a sua atitude, não explicita o amor, São Paulo sim, mostra claramente que ele faz por amor. Diz aqui no versículo 9, por isso, de bom grado, já que Deus disse, basta-te a minha graça, já que Deus disse que não me daria aquilo que ele estava pedindo, pois bem, por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor a Cristo. Porque quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte, pois nas minhas fraquezas, Cristo age. Então ele se compraz, ele glorifica, ele ama, isto é, ele está... Entendamos aqui, meus santos, para que possamos aplicar na própria vida. Ele está dizendo que ele ama o não de Deus. Ele pediu, Deus disse não. Pois bem, Senhor, se o Senhor está me dizendo não, eu amo o teu não, porque o teu não é um bem para mim. São Paulo aqui ele faz, enquanto no Evangelho nosso Senhor se admira com a falta de fé, São Paulo aqui nos dá um grande exemplo de fé. Ele faz uma leitura teológica, uma leitura espiritual. Para quê? Olha como é que ele inicia a leitura de hoje. Para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi-me espetado um espinho na carne. Isto é, eu amo a tua vontade, Senhor. E o Senhor está permitindo isso para que eu não me torne soberbo. O Senhor está me permitindo este anjo de Satanás como que a me esbofetear, para que eu não me exalte demais, para que eu não me perca. É a leitura espiritual que ele faz, muito provavelmente depois de muitas orações, de muitas súplicas e quem sabe até de algumas lágrimas derramadas, porque ele pediu a Deus, afasta de mim, Senhor, esse anjo de Satanás. Afasta de mim, Senhor, esta dificuldade. E como Deus não aceitou, ele amou, louvou aquela atitude e disse, o Senhor está permitindo isso, é para o meu bem, é para a minha salvação. Eu dizia, meus santos, hoje de manhã, na homilia, que não como São Paulo, porque estou anos-luz de distância dele, mas eu tive uma experiência semelhante na minha vida disso daqui. Eu já comentei outras vezes e sempre digo, que não vou dizer nunca a ninguém. Então vocês vão morrer de curiosidade imaginando o que será, qual era o anjo de Satanás que esbofeteava o padre. Tinha algo que na minha adolescência e que eu durante uns 3 a 4 anos eu supliquei a Deus uma graça. Se existe algo, imagine, se existe algo que eu já... Interessante, talvez tenha sido, não a mais, mas uma das realidades mais desejadas na minha vida.
e que eu, noite e dia, e aqui não é metáfora, noite e dia, sabe o que é uma prece? Um dia atrás do outro, e às vezes, várias vezes ao dia, Senhor, me concede isso. Mas eu desejei do fundo do meu coração, eu chorei pedindo a Deus isso, e quando eu digo isso, não é metáfora, é verdade. Eu chorei pedindo a Deus aquilo, e não era algo mal, não é que fosse algo bom, mas não era algo mal. Mas hoje eu vejo que teria sido muito mal para mim, hoje. Mas a realidade está tão entranhada no coração, e eu estou tão longe de ser um São Paulo, que ainda hoje, se Deus chegasse para mim e dissesse, meu filho, você quer? Quero. Eu quero. Quer dizer, a ferida está ali, de você não amar a vontade de Deus. Já aprendi a aceitar, mas ainda não amo de tal maneira para dizer, não, Senhor, deixa para lá, que besteira, esquece. Eu te louvo porque o Senhor não me deu, que foi para o meu bem. Entenda, intelectualmente eu vou dizer isso, mas quando eu olho direitinho para aquele coraçãozinho, eu vejo que existe ainda algum apego àquela súplica de anos, que eu dizia, Senhor me concede, Senhor me concede, Senhor me... E eu fiz chantagem, eu fiz novena, eu fiz promessa, eu rezei, verdade, meus santos, eu fiz missas, olha, Senhor, eu vou fazer isso, aí o Senhor me concede, e Deus não me concedeu. Gente, mas olha, Deus não se deixa dobrar as nossas chantagens, porque Ele nos ama, e Deus viu, meu filho, isso não te fará bem. E eu piedosamente rezei os textos de joelhos, Ave Maria cheia de graça, e eu fiz jejum, mas isso eu estou falando de uma maneira jocosa, mas foi exatamente assim. Eu fiz jejum, pedindo a Deus, me dá, Senhor, me concede, Senhor, o Senhor é tão fácil isso, e Deus não me deu. Meus santos, graças a Deus eu não me revoltei contra Ele, mas aqui eu estou dando um exemplo quase que jocoso, para que nós apliquemos na nossa vida, aprendamos a amar a vontade de Deus, aprendamos não apenas a aceitar, mas a dizer, Senhor, eu quero me gloriar na Tua vontade, o Senhor quer assim, o Senhor permitiu essa doença na minha vida, eu não queria, Senhor, essa doença, eu queria ser saudável, eu não queria, Senhor, esse câncer, mas o Senhor permitiu, eu vou lutar, eu vou buscar a saúde, os médicos, os tratamentos, mas se eu perceber que mesmo assim, aquela doença não me será tirada, eu quero, Senhor, louvar a Tua vontade, porque eu sei que se o Senhor permitiu, o Senhor me concederá um bem maior por meio daquela situação. Esta visão de fé. Pode ser que você aqui tenha um grande desejo, um desejo bom, que você olhe e diz, mas isso é bom, eu queria tanto, mas aprenda, e vamos nós dois entrar nessa escola, porque eu preciso aprender isso a cada dia, aprendamos a dizer, Senhor, mas o Senhor sabe o que é o melhor para mim, o Senhor sabe o que é o ótimo para mim, o que é muito melhor para mim, e eu quero, Senhor, não apenas aceitar a Tua vontade, mas eu quero amar a Tua vontade. Eu não quero Te dar esse desgosto de me revoltar contra Ti e não louvar a Tua bondade na minha vida. Deus tem cuidado de nós, até quando nos diz não. Deus tem cuidado de nós, até quando nos deixa chorar, como estava cuidando de São Paulo, quando deixava que um anjo de Satanás o esbofeteasse, usando a sua imagem. Deus estava amando São Paulo, porque se aquilo não acontecesse, o próprio São Paulo diz, eu iria me ensoberbecer. Era um homem de um ministério tão poderoso, que com muita facilidade, ele iria se envaidecer, para que não se envaidecesse, para que a soberba não lhe tomasse o coração, Deus permitiu aquele anjo de Satanás, aquele espinho na carne, para que mostrasse que ele não é nada, que só Deus é tudo. Que hoje, meus santos, nesta Santa Missa, quando nós dobrarmos os nossos joelhos para adorar nosso Senhor, que nós dobremos a nossa vontade, que nós dobremos o nosso coração,
que nós nos dobremos diante dele e digamos: meu Senhor e meu Deus, eu aceito a tua vontade. Meu Senhor e meu Deus, eu quero amar a tua vontade. Meu Senhor e meu Deus, me ensina a querer o que tu queres, quando quiseres e como quiseres. Eu não quero, meu Deus, embora eu queira, embora haja no meu coração tantas áreas que queira a vida segundo os meus sonhos, mas eu não quero. Eu quero que a minha vida seja como tu queres. Hoje é um dia vocacional, porque é a vocação de Ezequiel. Será que não há aqui algum jovem e que está lutando ali, se sentindo chamado a uma vida consagrada e diz: não, mas eu tenho planos, eu quero ser assim? Não se revolte, meu santo, queira a vontade de Deus, porque digo, olhando para os santos e por misericórdia de Deus, também olhando para a minha vida, como sou feliz por ter renunciado àqueles muitos planos que eu tinha para a minha vida. Talvez haja aqui alguma moça que, por um lado, veja a beleza do sacramento do matrimônio, mas que perceba também a beleza da vida consagrada, e a ela, a vida consagrada, se sinta chamada. Não tenha medo, minha santa, de dizer: Senhor, eu quero o que tu queres, porque o que tu queres é sempre o melhor, mesmo que se pareça difícil, mesmo que se pareça custoso, mesmo que me pareça algo que exija muita labuta, mas a tua vontade é sempre a melhor. Que nós, meus santos, entremos nesta escola de Ezequiel, de São Paulo, da Virgem Maria, de Jesus. Eles não se revoltaram contra a vontade de Deus, mas expressando de uma maneira perfeita, segundo o nosso Senhor: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que hoje, ao rezarmos o Pai Nosso, e termino a homilia, rezemos de todo o coração: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.